Agora, extra. Atenção, eu queria a música do Datena agora. Ia ser um máximo. Acaba de ser publicado um novo desdobramento da Vaza Toga. Para quem é de esquerda, acaba de ser publicado mais um capítulo da fofoquinha. Ok. E, para quem tem vergonha na cara, acaba de ser disponibilizado no streaming da Folha de São Paulo o mais novo episódio deste escândalo. Esse escândalo que para mim é mais grave que Petrolão. E é mais grave que Petrolão por quê? Porque envolve o Poder Judiciário. E se envolve o Poder Judiciário, é o fim. Porque outros escândalos o Judiciário resolve. Mas um escândalo envolvendo a si próprio, quem irá resolver? É essa a pergunta. Vamos então a esta notícia que foi publicada agora por Fábio Serapião e Glenn Greenwald. O ministro Alexandre de Moraes utilizou o órgão de combate à desinformação do TSE, aquele do Eduardo Tacaliferro, para levantar informações e produzir relatórios contra manifestantes que xingaram ministros do Supremo em evento privado de Nova York. O episódio ocorreu em novembro de 2022, fora do período eleitoral. É bom frisar, porque eu já expliquei para vocês na semana passada, esta assessoria especial de combate à desinformação, que se tornou fixa no TSE por uma portaria de 2021, que tornou fixo uma portaria de 2019, que implantava o programa de combate à desinformação. Essa portaria, ela gira em torno do poder de polícia do artigo 41 da Lei 9.405 de 97, que fala do poder de polícia dos juízes eleitorais em matéria de propaganda eleitoral. Uma vez que a propaganda eleitoral ela é ilegal antes da campanha eleitoral e ela acaba com a eleição, o poder de polícia também acaba, então as funções dessa assessoria também. Então, em novembro de 2022, com os juízes curtindo a vida adoidado, igual o Matthew Broderick, ou igual ao Ed Murphy em Os Príncipes, em Nova York, e daqui a pouco vai ter funcionário público jogando pétala de rosa, igual do filme O Príncipe de Nova York, por onde passam os nossos ditadores. Então, em novembro, por isso fora do período eleitoral, segundo as mensagens obtidas pela Folha, entre os juízes e instrutores de Moraes no STF e no TSE, o Ayrton Vieira e o Marco Antônio Vargas. Procurado e informado sobre o teor da reportagem, o gabinete de Moraes deu Ctrl+V num Ctrl+C que está apertado desde terça passada. Aspas. Os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso do STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Mentiroso, a palavra é essa. Na semana passada, a Folha revelou o gabinete de Moraes ordenou, por mensagens e de forma não oficial, a produção de relatórios pelo TSE. Os assessores de Moraes, segundo as mensagens, sabiam do risco da informalidade. Um deles demonstrou em áudios essa preocupação. Aspas, para a fala do Ayrton Vieira. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Digamos assim, descarada. Como um juiz instrutor do Supremo manda uma petição para alguém lotado no TSE e esse alguém sem mais nem menos obedece e manda um relatório, entendeu? Fica chato, disse o Ayrton Vieira. Fecha aspas. Interromper, mas olha que coisa curiosa. Sem desrespeitar a instituição, mas mostrando o desrespeito que eles adotam, sabe que nome que eles poderiam dar para isso? Que eles fizeram? A BIM paralela. A justiça paralela. É a justiça do jagunço. O outro ele que pensa, é a justiça do jagunço. Aí o mesmo expediente foi usado no caso de Nova York. E essa é a informação de hoje.
nos dias 14 e 15 de novembro de 2022. 2 semanas depois do segundo turno, Moraes e seus colegas do STF participaram, lá em Nova York, da Lead Brazil Conference, organizada pelo lead do João Dória, um evento para brasileiros que moram no Brasil, viajarem aos Estados Unidos, ouvirem palestras em português de ministros que moram no Brasil. Essa é a Lead Brazil Conference. Uhul! Democracia! Yeah! Vídeos que circularam em redes sociais e grupos de mensagem mostram que bolsonaristas sempre, assediaram e xingaram os nobres, ilhanos e retos ministros no momento em que eles circulavam por Nova York curtindo a vida adoidado, inclusive na entrada e saída dos restaurantes e hotéis mais caros que o dinheiro pode pagar. Um desses vídeos também mostra o ex-presidente Michel Temer sendo xingado. Olha! E coitado, Michel Temer, né? Ninguém liga. As mensagens... Não é porque você quer mais. Você quer mais. Aquele do Joesley, que tá milionário, tá fazendo um negócio adoidado. O coitado que xingou o ministro, com razão. Porque estava trabalhando e não estava trabalhando em horário de trabalho. Xingou o ministro com razão. Perdeu lá, tá com tudo bloqueado, não tem mais como... O Joesley e o Wesley continuam bilionários, potência mundial, fazendo negócio com o governo, e eles foram mais antidemocráticos. Ele tentou derrubar um presidente com uma informação meia boca e vagabunda, dizendo... Eu tô falando da informação, falando que tem que manter isso aí. Mas vamos lá. As mensagens indicam que o uso da estrutura de combate à desinformação contra os manifestantes bolsonaristas em Nova York começou antes de Moraes chegar lá. Olha que maravilha, gente. Após circular em publicações sobre o evento e com convocações para a manifestação no local, o ministro acionou o TSE. Em seguida, foi pedido para que o então chefe da assessoria, o Talhaferro, o monitoramento e produção de relatório. Então você veja, o brasileiro não pode estar em Nova York com dinheiro próprio. Agora, eles podem estar em Nova York com dinheiro sabe-se lá de quem, em uma conferência que fere todos os princípios jurisdicionais, né, um evento que fere todas as ordens do Estatuto da Magistratura, e ainda eles usam recurso brasileiro para investigar o brasileiro que está lá com dinheiro privado. Bom, disse o ministro, o juiz, o Vargas, aspas, sim, esse que quero mandar antes dele embarcar, disse o Vargas para o Talhaferro. Por volta das 9 horas da noite do dia 11, Talhaferro mandou uma primeira versão do relatório. O documento elenca postagens com chamados de uma caravana para Nova York, partindo de outras cidades americanas, além de mensagens em aplicativos com ameaças a Moraes. De acordo com o material levantado e recebido, é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para acontecer dia 15 de novembro de 2022 em Nova York, em protesto aos ministros do Supremo, os quais estão em viagem a essa cidade. Veja, 14, 15 de novembro não é recesso judiciário. Mas continua. Segundo o documento, mensagens anônimas tinham conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro Alexandre de Moraes. Isso é usado no relatório. Aspas, conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro Alexandre de Moraes, o que deveria ser comunicado à sua segurança pessoal. No dia seguinte, foi a vez de Ayrton Vieira, juiz e instrutor do Moraes no STF, enviar novas publicações e pedir a Talhaferro para tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados ao Supremo para inserção em inquérito. Nas postagens, bolsonaristas divulgaram o endereço de onde seria o evento e qual o hotel em que os ministros estariam hospedados. Nossa, que crime! Crime é saber que eles foram para isso. Né? Crime é saber que... Mas esse crime ninguém está disposto a revelar. Após Talhaferro apontar a dificuldade de identificar algumas publicações, o juiz solicitou o envio do relatório com as informações que estavam disponíveis. Entendi.
que ele escreveu aqui? O Ayrton Vieira escreve: entendi, pode enviar para mim um relatório simples, inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois. Bloqueio pelo STF, pediu o juiz. No dia 3 de novembro, véspera do evento, Ayrton mandou um print de uma postagem no Twitter que havia uma foto do ministro Barroso divulgada com o endereço do hotel. Como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho desenvolvido pelo órgão de combate à desinformação do TSE, Talhaferro questionou: bom dia, estou vendo como fazer isso pelo TSE. Não faz menções às urnas, pleito ou instrução. Fala do STF, disse. Aí o Ayrton responde para o Eduardo: bom dia, Eduardo, tudo bem? Não se preocupe. O ministro assinou hoje de madrugada a decisão pelo STF. Como mesmo após a decisão do TSF, as publicações não haviam sido derrubadas, o juiz abordou a agilidade via TSE como motivo para ter solicitado a Talhaferro as ações contra os manifestantes. Aspas. Eu passei para o delegado da Polícia Federal. E-mail e WhatsApp, mas era de madrugada, não viu até agora. Por isso, tínhamos pensado fazer pelo TSE, dada a agilidade. Só precisaria saber, só precisaria saber a fundamentação a ser usada pelo TSE, respondeu o Talhaferro. Os pedidos para levantamento de informações e produção de relatório contra os manifestantes em Nova York continuaram em 14 de novembro. Aí manda: Eduardo, preciso de um favor, preciso de um relatório e de um ofício rapidinho para poder bloquear essas contas. As contas, especialmente esse Alessandro Lúcio Boneares. Obrigado, disse o juiz. Estou gravando ele manifestando e produzindo fotos. Se bloquear agora não temos material. Ele está com a filha, eu já identifiquei ele, respondeu Talhaferro. Em seguida, o assessor do TSE mandou um print com dados do empresário Alessandro Lúcio Bonares. Alessandro Lúcio Bonares. Tem muita mais informação aqui, minha gente. Eu vou dar uma resumida, porque isso acabou de ser publicado e mostra aí que a coisa vai ficando cada vez mais feia. A coisa vai ficando cada vez mais feia, né? No dia 14, aqui ó, só para eu terminar, passar para você, Ayrton Vieira mandou um print de uma postagem do Felipe Sabará, para fazer um relatório contra o Sabará. Também pediu aqui, além do Alessandro Lúcio Boneares, mandou ver coisas da Carla Zambelli. E, meus queridos, a matéria de hoje está bem maior que a das últimas publicações, na terça, na quinta e na sexta, tá? Manda levantar coisas da Zambelli e do Alan dos Santos, tá? Que eles estão postando em Nova York, ou seja... Do Sabará também. Ou seja, o cerco está grande, né? Não estão deixando nada. Desculpem a grande leitura, mas é notícia de última hora e acho que todos merecem saber. Olha, a gente sempre parte da premissa de que certamente eles sabem, né, a ilegalidade de todas essas ações. Mas a prova fica quando o Marco Antônio Vargas, que tá lá no grupo também, e o futuro dessas pessoas, o futuro da ditadura sendo decidida num grupo do WhatsApp. E aí, lá pelas tantas, o Marco Antônio Vargas fala o seguinte, abro aspas pra ele: beleza, ele tá pedindo as fotos, né? Beleza. Só não envia foto que dá pra ver que o dado foi obtido pelo TSE. Ou seja, eles sabem que está errado, mas não vamos colocar aqui muito na cara de que essa foto foi obtida pelo TSE, porque assim, né, fica chato. Ficaria chato, foi isso que o outro disse, né? Ficaria chato. Eles estão destruindo a democracia do nosso país, estão destruindo o pouco senso de justiça que nos restava aqui nesse país, mas ficaria chato. E aí, só um dado aqui pra gente relembrar, é importante a gente lembrar a nossa audiência, que o Luciano Hang, o empresário Luciano Hang, portanto um homem que traz emprego para o povo brasileiro, ele está há 2 anos sem rede social, porque ele estava num grupo do WhatsApp com outros empresários e lá pelas tantas ele falou o seguinte, um dos integrantes, tá? Falou o seguinte: olha, eu prefiro um golpe do que a volta do PT.
Primeiro que assim, isso muito provavelmente é hipérbole. É o desespero do brasileiro ao saber que tem um partido comunista voltando ao poder. E aí, em decorrência disso, ele não tem acesso à rede social, ele teve contas bancárias bloqueadas. E aí, a esquerda ficou efervescente com essa notícia, chamou todos os bolsonaristas de golpistas, falou que essa mensagem era o suficiente para dizer que os bolsonaristas estavam armando um golpe de Estado contra as instituições democráticas brasileiras. E o que a gente está vendo em relação a essas últimas notícias da Folha desde a semana passada é o quê? Porque assim, a gente tem prova, a gente tem materialidade, a gente tem dados da realidade que está comprovando que o negócio foi muito bem arquitetado, que eles sabem que eles estão acima da lei, que eles estão à margem da lei, que eles não estão cumprindo nada. Ali o Talhaferro pergunta, nossa, mas como que o TSE tem a ver com esse esquema todo? Como que eu coloco aqui o TSE no meio disso que não tem urna, não tem pleito, não tem nada? Então eles sabem que o processo é ilegal, eles sabem que os antidemocráticos são eles. E ainda assim, isso é passado pela frente, pela mídia, como se não fosse nada demais. Isso sim é um verdadeiro golpe. É aquilo que o Pavinato sempre fala, né? Os que ganham o golpe nunca levam esse nome. Isso sim é um golpe à democracia. Isso sim é a antidemocracia na prática. E não é só que ficaria chato. Né? Fica chato é quando eu bato o dedo no sofá. Aí fica um pouco chato. Mas quando a gente está destruindo a democracia de um país, levantando um regime autoritário, não é só ficar chato. Quando nós temos presos políticos, quando nós temos pessoas que morreram, exemplo do Clesão, quando nós temos mães que estão separadas de seu filho, senhoras que estão presas, ou quando estão ali em cárcere, né, residencial, estão ali com tornozeleira e não conseguem ter acesso a tratamento de saúde, não é só ficar chato, é destruir a vida do povo brasileiro, é destruir a democracia do Brasil. Exatamente, professor Suana. E eu ainda fico de cabelo em pé quando eu ainda encontro gente que defende o Alexandre de Moraes. Tem gente que fala assim, Xandão, exterminador dos fascistas. Só se ele está exterminando o que ele imagina de concorrência. Porque ele é o próprio Mussolini, se for por essa linha. Pior que ele. A imagem que você produz, por mais que possa causar problemas, é uma imagem que se aplica muito bem, porque ele está dizendo que praticamente ele diz que o Estado é ele. Né? Isso é uma frase do Rei Sol, mas pode ser aplicada a todos aqueles que se interpretam como o próprio Estado. E aí que está, porque passa por cima de todos os elementos legais. Há um dado, primeiro da estratégia, ou melhor, o procedimento tático do Glenn, daquele que o acompanha. É óbvio, ele está fazendo um diálogo. O diálogo é muito simples. Ele joga, faz uma pergunta e todo mundo corre para responder. Na hora que responde, ele diz, a falha está aqui, ele coloca os elementos. Se preparem para o que vier. A única questão é que, de repente, pode surgir um jagunço por aí para pegar os dois. Eu não teria dúvida que isso possa acontecer. Estou colocando como hipótese, ministro, pelo amor de Deus, caso o senhor esteja ouvindo ou alguém passe para o senhor. É apenas uma hipótese que certamente não viria do senhor. Mas é bom o Glenn começar a tomar cuidado com relação a isso. Mesmo porque eles acham que até a Interpol não passa de um puxadinho da Polícia Federal Brasileira, e a Interpol não tem nada a ver com a Polícia Federal Brasileira. Mas veja, quando você olha a maneira como eles estão raciocinando aqui, isso, com todo respeito, eu não sou jurista, não sou policial, mas isso poderia ser enquadrado como formação de quadrilha. Porque a maneira como está sendo isso feito é o trabalho... formação de quadrilha. Pois com todo respeito. Na teoria é. Exatamente, porque estão se sobrepondo à lei, estão desrespeitando a lei, utilizando os instrumentos do Estado para buscar interesses pessoais e para perseguir pessoas. Nós temos um dado que é muito claro para mim, eu já encerro. Nós não temos mais a questão da democracia sob foco, né? Tanto a democracia como o Estado Democrático de Direito foram jogados fora. Eles destruíram o Estado Democrático de Direito utilizando o argumento de defender a democracia, esquecendo que a democracia ela se configura exatamente pelo controle que a sociedade tem sobre eles. E ninguém tem controle nenhum sobre eles, porque eles fazem o que eles querem, estão acima, se comportam como coronéis do jagunçado, naquela época do início do século XX, e eles acham que o Brasil é apenas uma propriedade deles. É o que está altamente bem configurado. Já temos uma Bastilha. O medo que eu tenho é tudo que eles podem fazer até essa Bastilha cair, porque o que eles estão produzindo é uma desestruturação da sociedade poucas vezes vista na nossa história. Quando cai essa Bastilha?
Pois é, Pavinato. Ali nas falas, alguém chegou a mencionar o seguinte, mas ninguém fala sobre urnas, pleito ou instituições, ou seja, não é, já estão impondo, não é, já faz tempo que isso acontece, não é, mas impõem sobre aquilo que nós podemos criticar, ou sobre o que nós podemos falar, ou sobre o que nós podemos refletir. Ora, nós podemos sim e devemos refletir, criticar e pensar em novos métodos, sim, sobre as eleições, sobre as urnas, sobre pleito, sobre as instituições, porque, aliás, as instituições, elas precisam estar abertas a melhorias, elas precisam estar abertas para avançar e não achar que elas são simplesmente algo intocável, não é? Que elas são intocáveis e a população não pode fazer nada com relação a isso. A seita do Supremo Tribunal Federal simplesmente quer impor o que todos nós, cidadãos, podemos ou não podemos fazer. Isso já não é mais o Supremo Tribunal Federal. Isso já virou uma seita. E uma seita que tem ali, não é, várias pessoas ao redor, instituições e até mesmo, não é, alguns veículos ajudando. O que eu gostaria de saber neste momento é o que vão fazer com o Gley? O que vão fazer com a Folha de São Paulo? Não é? Vão também colocar que este é um ataque às instituições, um ataque ao Supremo Tribunal Federal, e isso não pode acontecer, portanto, aí eles vão pedir para a Interpol, para poder, não é, enviar para o Banco de Dados Internacional de Criminosos que o Gley precisa ser preso aqui no Brasil. Vão simplesmente também tirar a Folha de São Paulo do ar, até onde eles acham que são capazes de impor o que eles pensam para todo mundo. A situação é mais ou menos assim, Luiz Arthur Nogueira. Imagina um símbolo nacional, é uma senhora virgem, né? É uma religiosa virgem, intocada a vida inteira. Então ela é um orgulho de uma nação. É uma ficção que eu estou fazendo aqui, tá? Para quem não sabe, é uma ficção. Então vamos imaginar um país que tenha a grande figura do país seja esta senhora religiosa e virgem. Aí vai um grupo de pessoas, né, é sempre escolhida para fazer a segurança desta virgem, que ela é meio santa, etc. Aí tem o grupo de seguranças desta virgem, sequestram essa mulher, jogam num quartinho e começam a estuprar esta virgem. Aí o jornalista acusa, olha, as pessoas, os seguranças da virgem estão estuprando e ela não é mais virgem. Aí os estupradores viram e falam, vamos atrás dele porque ele está falando que a nossa virgem não é mais virgem. É mais ou menos essa a situação. É bizarro assim. É bizarro assim. Pavinato, queria enfatizar alguns pontos aqui. A conversa revelada pela Folha deixa claro que os ministros assessores sabiam que o que eles estavam fazendo era ilegal. Tamanha preocupação em esconder a ilegalidade. Então, ponto número 1, eles sabiam que aquilo era ilegal. Ponto número 2, fica também claro nas conversas que o mandante foi o ministro Alexandre de Moraes. Não é uma suposição, eles dizem claramente que o ministro, que o chefe mandou fazer aquilo. E em terceiro lugar, a cerejinha do bolo, Pavinato. Os assessores são, acima de tudo, puxa-saco. Por quê? Escreveram no documento o ilustre ministro. Para que esse adjetivo? Faça o documento. Gente, precisa puxar saco esse ponto? Não precisa. E só para lembrar, Pavinato, que essa viagem para Nova York foi a famosa viagem em que na rua o ministro Barroso disse perdeu o Mané. Posso fazer uma... É interessante que eles ficavam indignados, e a Folha de São Paulo por excelência, quando aqueles que eram críticos da Folha de São Paulo se referiam à Folha de São Paulo como, com todo respeito, tá? Folha de São fake, fake de São Paulo, Folha... E ficavam assim, será que eles vão agora ter a ousadia de dizer que a Folha está mentindo também? Porque a única coisa que pode fazer com que eles sobrevivam é dizer, olha, a Folha mentiu, mas isso não é coisa de direita? Dizer que a Folha de São Fake ou a Fake de São Foice é mentirosa? Não era a direita que falava? É a única alternativa que eles têm. Eles vão ter que bater na Folha. E aí, Folha? Veja bem, hein?